Fala pessoal do Terra, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui com o Rafael Cortez, humorista, jornalista, músico e tudo o que é mais que é possível ser numa vida, certo? Ventriloco. Tá tudo bem com você? Tudo bem, e você? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo A bem? gente tá reunido aqui porque vai rolar uma novidade muito legal aí pro Terra e que a gente vai transmitir ao vivo um dos projetos que o Rafa Cortez aí vai fazer. Eu queria até que você falasse um pouco mais sobre o The Live Show, que vai estrear agora dia 21 de novembro. Oba. E como que foi a criação desse projeto e como que foi a ideia, a concepção desse projeto. Perfeito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas nós estamos veiculando isso. Então, Exato. A internet tem dessas. A internet tem dessas. É um prazer estar aqui. A gente está falando sobre o The Live Show, que é o primeiro talk show ao vivo, realizado de dentro de uma universidade, com estudantes de comunicação trabalhando com e para o projeto. É uma ideia que eu tive em 2012, inicialmente voltada para a televisão, e eu fiquei trabalhando essa ideia ao longo desses últimos 6 anos, tentando fazer com que ela emplacasse em TV aberta, e em algum momento eu entendi que ela tinha que ser um projeto para a internet, chancelado por rede social. E aí a gente se aproximou do Portal Terra, que topou ser o nosso veiculador inicial desse projeto, e depois ele fica disponível em redes sociais e fica disponível em portais, enfim, ele vai ser... A nave-mãe de transmissão é o Terra, mas depois ele vai ser disparado aí por lives dos alunos que vão trabalhar, por minhas redes sociais, por redes sociais de parceiros, enfim. Ele é um projeto de papo, de humor, com banda, com entrevistado, dentro de uma faculdade, que no caso é a Faculdade das Américas, é o Centro Universitário FAM. Tá? Então, a primeira faculdade dessa primeira temporada é o Centro Universitário FAM, que nos cedeu esse espaço incrível, que é um complexo gigantesco, cheio de alunos. E a gente tem os alunos de comunicação da FAM trabalhando ativamente para esse projeto. E tudo isso ao vivo. E como que toda essa galera, todos esses alunos, vão fazer acontecer esse programa, vão fazer acontecer esse programa e como que vai ser o formato do programa, porque ele é um formato diferente, um formato inovador. Eu queria até saber que você conte para as pessoas como é que vai ser esse formato. O formato é uma coisa muito arriscada, que somente pessoas muito loucas topariam fazer, assim. Porque ele é ao vivo mesmo, assim. É um talk show de comédia realizado ao vivo. Quem trabalha com comédia sabe que a comédia ao vivo sempre é uma coisa delicada, né? Porque onde você dá uma boa derrapada, você pode correr riscos de falar demais ou de fazer uma piada politicamente incorreta. Mas a gente está seguro, muito pelo meu perfil de humorista. Eu sou um humorista conhecido por não ter me linkado a nenhum tipo de baixaria, não estou na boca do povo em cima de alguma coisa que eu tenha feito de muito errado. Eu dei uma outra deslizadinha ao longo da carreira. Acontece, né? Acontece, mas eu não sou um cara polêmico ou que flerta muito com a acidez, né? Mas o formato é arriscado, mas, por outro lado, as pessoas que o abraçam são muito pioneiras, porque é a primeira vez que um talk show vai ser feito com a linguagem de comédia ao vivo na internet, de dentro de um centro universitário. Com pessoas da própria universidade, que tem o bônus e o ônus da inexperiência, né? Se por um lado a inexperiência é uma coisa ruim, por outro lado ela traz espontaneidade nos alunos e traz espontaneidade nos papos e nas interações com os entrevistados, que só vão trazer valor. E vai todo mundo projeto. Aprender junto ali, né? Exatamente, inclusive eu e a equipe que vai trabalhar, enfim. A gente vai transmitir tudo isso aqui com o Portal Terra, mas quem está fazendo essa operação, essa logística, é uma produtora incrível chamada Vox. A Vox trabalha basicamente com live stream. É uma das empresas pioneiras nesse formato de live no Brasil. Que a live passou a ser uma ferramenta incrível de comunicação, né? A gente faz a live em casa, nas nossas redes sociais, do Instagram, com o Periscope do Twitter, no Facebook. Mas tem empresas injetando capital nisso, né? Fazendo lives em Black Fridays, empresas que estão com aniversários, festividades. Profissionalizando esse formato. Exatamente, fazendo live, enfim, dentro de convenções, dentro de coisas especiais. Mas ninguém tinha feito um projeto inteiro via live stream. E quando eu vi essa lacuna aberta no mercado, eu falei, podia fazer. Vamos ver quem é louco de topar. E, para minha surpresa, não só o Centro Universitário FAM topou, como a Vox abraçou a proposta, o Flávio Ferreira, que é o produtor, Flávio Silva, que é o produtor,
entrou também, que foi o cara que aproximou a gente de várias pessoas. Né? Nós temos uma primeira marca aportando o essencial para a gente poder sair do vermelho e fazer essa operação, que é a TNT Energy Drink, do Grupo Petrópolis. Então, a gente está muito feliz, assim, porque é um formato que ninguém arriscou, mas tem gente topando fazer. E esse formato ele tem 2 etapas, né? Tem 2 etapas. E eu queria saber um pouco mais sobre cada uma delas e como que vai funcionar. Claro. Como que vai ser isso? Eu desenhei um modelo em que cada programa é dividido em 2 momentos. Então, a gente tem, numa semana, uma espécie de uma live de brainstorm. É como se fosse uma grande reunião de pauta. Sou eu, o diretor, o Walter Cavalcante, o Flávio da produção, e os alunos que trabalham para esse programa, sentados numa mesa grande, trocando ideia e vendo o que pode ser o programa da semana que vem. E isso vai ser transmitido ao vivo? Isso ao vivo, isso transmitido ao vivo. Uma live de uns 30, 40 minutos, uma grande mesa de ideias, em que a gente vai também debater o que deu certo no programa passado. É uma mesa onde a gente reflete o que a gente fez de legal no último programa. Tem o feedback, né? Tem aquela resposta. Feedback, exatamente. Mas, acima de tudo, é uma mesa onde a gente bate papo sobre o que vai ser feito, o que vai ser feito na outra semana, o que os alunos querem fazer. A gente vai sempre empoderar o aluno, saber o que ele está a fim de trazer, quem ele quer trazer. Agora, uma vez que ele propõe um nome, o que ele pode fazer de efetivo para essa pessoa vir, né? Não dá para dizer que quer trazer a Anitta, mas a gente não tem nenhum contato com a Anitta. Como é que a gente faz para a Anitta vir no nosso programa? Tem os desafios de trazer a pessoa. Exatamente. Que quadros que a gente pode fazer? Qual vai ser a nossa relação de ideias? O que eles estão trazendo que a gente possa executar no próximo programa? Aí, na semana seguinte, que é o programa em si, que a gente chama de live show, né? Essa primeira foi a live de brainstorm. Depois tem live show, que aí é uma grande festa mesmo. Assim. A gente está no hall, ali num pátio do Centro Universitário FAM, com 300 alunos na plateia, com uma banda convidada. E aí é um programa de auditório convencional, só que vai ser transmitido ao vivo. Transmitido ao vivo, com algum quadro divertido, sempre tem um entrevistado ou uma entrevistada. Essas pessoas sempre vão ser do meio artístico, ou influenciadores digitais, youtubers, apresentadores. A gente quer exatamente as pessoas que são relevantes e que vão nos programas bacanas. A gente quer trazer essas pessoas para dentro de uma universidade. Muito legal. A diferença é que os alunos sempre tiveram que ir até os lugares, né? Essa é a diferença desse projeto. Assim, quando um aluno ou um estudante quer ter um contato com um artista, ele, em geral, vai no show do artista, ele vai na emissora onde o artista está se apresentando, vai na plateia onde ele está convidado. Aqui é sempre o inverso. Os artistas querem estar em contato com os nossos estudantes e eles vêm até o centro universitário. Eles vêm falar com a gente aqui dentro do campus. Muito legal, é realmente um formato diferente. E uma última pergunta... Ficou latim, né? Minha reação foi um gemido. Eu queria até saber uma última pergunta. Como que a sua carreira, toda a sua carreira, tudo que você aprendeu, fez você chegar nessa ideia, né? Como que você olha para trás e fala, pô, essa ideia juntou tudo isso que eu aprendi durante a minha carreira. Como que foi isso para você? Acho que o que aconteceu é que eu tive essa oportunidade na prática. Quando era muito novo ainda, eu lembro que eu, com 17 anos, fui fazer rádio e televisão na FAAP. E durante esse 1 ano de rádio e TV na FAAP, eu fiquei muito frustrado, assim, porque eu só ia ter acesso às ilhas de edição, aos estúdios, à rádio que tinha dentro da FAAP, que eram coisas incríveis. Eu só ia ter acesso a isso no 6º, 7º semestre. Quase no final do curso. Quase no final do curso. E eu ficava muito chateado com isso. Falei, em que momento eu vou poder operar essas coisas? Vou poder ir para a cabeça do negócio? E não aconteceu. Então, isso foi em 95. Eu estou muito velho, né? Foi em 95. Fiz 1 ano de rádio e TV e nesse 1 ano eu saí muito frustrado, porque eu não tinha tido nenhuma experiência prática, só teórica, só escrevi e li. Aí, no ano seguinte, eu fui trabalhar numa produtora de conteúdo na Avenida Paulista e o nosso chefe era um cara louco, maluco, que chamava os estudantes, chamava jovens como eu, assim, eu já nem estava na faculdade, eu estava num hiato, eu estava fazendo cursinho de novo para prestar qualquer outra coisa. Mas ele nos chamava para trabalhar e ele dava muita moral para a gente, assim. Era um cara que ele empoderava as pessoas que estavam entrando, né? E a gente fazia coisas muito boas e muito ruins, portanto, assim, porque éramos todos muito inexperientes. Mas eu me lembro de trabalhar com 18 anos de idade, com uma turma de 15 jovens como eu, batendo cabeça, mas tendo autonomia para criar um quadro, para formatar um projeto, assim. Então a gente tinha um programa ao vivo que passava todo sábado, transmitido pela TV Gazeta. E aí ele falou assim, aí chegava o diretor e falava, o que vocês querem fazer nesse programa? Como é que vai ser? E a gente dava ideias.
E aí a gente tinha que executar essas ideias. E algumas iam ao ar muito bem, outras iam muito mal. Mas eu tive essa experiência. E depois eu sempre questionei por que ninguém faz na prática essa imersão dos jovens, né? Eu tive essa oportunidade e fez muito sentido para mim. E eu fiquei maturando isso na minha cabeça. Eu sempre tive essa vontade de trazer essa troca, essa intersecção, né, do conhecimento que a gente já tem na prática, por já estar situado no mercado, a favor dos jovens que precisam entrar e que não têm oportunidade, porque está ridículo isso, cara. Os caras eles saem da faculdade, muitos jovens com quem eu converso estão saindo das universidades, especialmente na comunicação social, sem ter tido nenhuma experiência. O que não está mudando é o escoamento de jovens para o mercado, assim, porque ainda está muito em alta. As pessoas estão se formando, mas elas não estão conseguindo entrar nos grupos de mídia. Porque as profissões iniciais, os cargos iniciais que deveriam ser para garotos e garotas de 17, 18, 19 anos, estão sendo ocupadas por conta da crise por uma série de gente mais capacitada, que está topando fazer um cargo inicial por uma grana inicial, porque não tem trabalho no mercado para ele, entendeu? Então isso é uma grande sacanagem. Eu estou vendo um monte de moleques e molecas saindo sem nenhuma experiência. E eu pensei, pô, se eu conseguisse fazer isso, ia ser muito legal. Não tá tendo toda aquela questão de fazer o percurso do estagiário, depois vai para repórter, e não existe mais isso, né? Existe, mas não tá acontecendo para todo mundo, né? Exatamente, até existe, mas assim, são tantas pessoas disputando umas vagas tão pequeninas, né? E assim, e às vezes algumas universidades têm privilégios em relação a outras, né? Enfim, por uma questão de potencial da universidade, ou perfil do aluno, ou inserção no mercado, ou intersecção que essa universidade possa ter ou não com as produtoras, as emissoras, etc. Não é uma coisa muito democrática, sabe? Eu vejo até hoje muitos jovens se ferrando muito, e eu tive essa oportunidade. Eu tive na prática, nem era a intenção do meu chefe na época, ele não percebeu que ele estava fazendo uma coisa boa. Ele precisava resolver um problema de mão de obra dele, nós éramos uma mão de obra muito barata, porque a gente basicamente trabalhava por comida. Enfim, então, ele resolveu o problema dele ali, mas a gente teve um diferencial para a vida. E toda aquela turma que trabalhou comigo, em 96, 97, hoje trabalha profissionalmente em emissoras, em produtoras, teve destaque, tem gente trabalhando. Foi um aprendizado que foi muito bem... E foi todo mundo feliz. Explorado aí, né? Exatamente. Legal. Bom, a gente está aqui com 10 estudantes da FAM, que vai trabalhar nesse projeto do The Live Show. A gente vai abrir para algumas perguntas para eles fazerem aí para você. Vamos nessa? Você topa? São todos de jornalismo, né? São todos de comunicação. Vieram brifados já para fazer perguntas. Vamos abrir para essa coletiva aí, então. Rafael, você acha que esse novo conceito de ser transmitido pela internet vai acabar chamando mais a atenção dos jovens? Porque hoje o jovem está mais conectado na internet. Eu acho que vai, sim. Eu acho que tem essa coisa de... não só o veículo é muito propício para a gente, é muito legal. A internet é onde as coisas estão acontecendo. Tanto a internet é o lugar onde as coisas estão acontecendo, que as minhas apostas de carreira hoje são todas na internet. Sendo que eu sou um cara egresso da TV, né? Eu vim da TV aberta. Antes mesmo do CQC, né? O projeto que eu falei que eu trabalhava em 96, 97 era pela TV Gazeta, depois foi pela CNT, Rede Mulher de Televisão. Trabalhei em todos esses lugares. Aí veio o CQC. Eu sou uma cria da TV aberta, mas eu não estou definitivamente apostando as minhas fichas ou empreendendo força na TV aberta, por uma questão de perceber que as oportunidades estão acontecendo hoje mais democraticamente na internet. Tem muita coisa acontecendo na TV aberta, mas eu não acredito mais nesse jogo limpo da TV aberta, assim. Não sou ingrato TV aberta e não estou dizendo que eu não voltaria. Inclusive, me recontratem, pelo amor de Deus. Que eu preciso muito. Mas eu não acredito mais no jogo limpo mesmo. Acho que são poucas pessoas fazendo muitas coisas em TV aberta. As caras são sempre as mesmas. Não se passa muito mais o bastão. E a internet é um celeiro de ideias, é um lugar de empoderamento de milhares de pessoas anônimas que podem, de uma hora para outra, mostrar conteúdo e até prosperar com conteúdo. A gente tem um monte de cases de caras e de mulheres que surgiram e se deram muito bem com a internet, como a Kéfera, como o Whindersson, como o Felipe Neto, né? Enfim, como o Kibi Louco, Tabet, os Portas do Fundos, enfim, os meninos todos de lá. Então eu vejo que a internet é o lugar mais propício para essas ideias e eu acho que a gente sempre tem uma tentação com o live mesmo, assim.
Quando você assiste qualquer coisa que esteja acontecendo ao vivo, tem uma curiosidade sua que é quase circense, sabe? Quando você vai ao circo, você fala assim, vamos lá, quem será que vai cair, né? Tem um lado nosso assim, de ir ao circo pensando assim, o que vai dar errado aqui? Acho que muita gente assiste coisas ao vivo, seja na internet ou na televisão, para ver onde é que vai dar alguma coisa errada. Isso vai ser um desafio da gente também. Rafael, puxando esse gancho também, tanto do conteúdo quanto do público que você quer atingir, além do público esperar o que vai dar de errado, o que você acha que vai ser o grande chamatriz de tudo isso? Vai ser o conteúdo, o entrevistado? O que você acha que vai chamar a atenção do público na internet? Bom, qual é o teu nome mesmo? Luciano. Luciano, e você era? Lara. Tá. Luciano, eu acho que, para mim, o grande diferencial, o que realmente pode surtir muito efeito, é a nossa relação. É essa parada de botar vocês para trabalharem, vocês para falarem, vocês para fazerem coisas, né? Enfim, eu estou relativamente tranquilo no momento da minha carreira em que eu, depois de muita labuta, firmei um nome. Não digo que é um super nome, não é um, meu Deus, o Rafa Cortez. Mas esse projeto não é para consolidar qualquer tipo de perfil meu de entrevistador ou de realizador, empreendedor, etc. É um projeto para justamente fazer uma intersecção com os alunos. E se essa intersecção for legal e cair nas graças do público, eu tenho certeza que vai ser muito por conta disso que as pessoas vão assistir. As pessoas estão carentes de caras novas também. Eu lembro que foi uma das coisas que deu certo no CQC. Quando o CQC estreou em 2008, as pessoas gostavam muito do projeto porque eram 7 caras, 6, né? O Taz já era conhecido. Eram 6 caras que ninguém conhecia, fazendo uso de um espaço incrível e com ideias, e com perguntas, e com uma interação. Acho que a gente tem, sim, uma dependência de figuras carismáticas, conhecidas, mas também acho que a gente está muito aberto. Sim, o público está muito aberto para novidades, para pessoas novas, para caras novas. E muita gente vai assistir o The Live Show esperando ver onde é que vocês vão acertar, onde vocês vão errar, que figuras são essas. Em outras palavras, que merda que vocês vão fazer? E em que momento que vocês vão acertar muito? Acho que muita gente vai assistir esperando isso. E quanto mais a gente extravasar isso, melhor. Por isso que o meu pedido sempre para os alunos é apropriem-se do programa. Apropriem-se porque, por mais que eu apresente, por mais que o Walter dirija, por mais que tenhamos uma produtora, um portal por trás, marcas, etc., é um programa muito de vocês. E da plateia que vai estar lá, etc. Para mim, esses são os diferenciais. Rafa, a ideia é de que o programa seja feito semana a semana. Então, primeiro na live de Brainstorm e na outra semana começa para valer. Para esse primeiro programa, já tem alguma coisa mais ou menos pronta? Alguma coisa assim, alguma dica que você possa dar? Uau, qual é o seu nome? Jéssica. Jéssica. Eu estou perguntando os nomes de todo mundo porque são 78 alunos que vão trabalhar com a gente no total, 62 em funções práticas e a gente tem o número restante de suplentes, caso algum de vocês desista ou não queira mais, sei lá o quê. Então, eu preciso lembrar os nomes das pessoas aqui. Vai ser difícil. Esse é o primeiro programa, talvez seja o único, e eu espero que seja realmente o único, cuja a autonomia criativa é quase totalmente nossa aqui, do lado de cá, assim. Minha, com o Walter, com o Flávio, porque a gente montou um primeiro programa ainda sem os alunos. Os alunos entraram em algum momento da montagem do primeiro programa que a gente vai exibir. E a gente não podia esperar formar a primeira turma para sair atrás dos convidados, para sair atrás da banda, para sair atrás dos quadros que a gente vai fazer. Então, talvez, na história do The Live Show, esse seja o único programa cujo roteiro é mais nosso, do lado de cá, e os alunos vão mais executar. A partir dos próximos, a ideia é fazer tudo com vocês, assim. E eu vou ser voto vencido muitas vezes. Eu vou falar, puta, eu não queria entrevistar essa pessoa. Ah, os alunos querem, a comunidade universitária gosta desse, daquele cara. Puta, vamos lá. Mas, respondendo a sua pergunta, a gente tem uma banda já formada, que são os pseudos, né, Flávio? Os pseudos, é muito legal os pseudos. Tem uma coisa sobre bandas que é legal contar. Como qualquer talk show, o nosso talk show também vai ter uma banda. Talk show bom é aquele que tem uma banda sempre tocando. Mas a gente pensou numa ideia assim, em que a cada edição do The Live Show, especificamente no show ao vivo, que tem plateia e banda e convidados, a banda nunca é a mesma banda. E a banda sempre será formada por jovens que estejam ou no penúltimo ou no último ano do ensino médio.
é o único momento que a gente vai ter adolescentes mesmo, assim, né? Porque os demais já tem entre 17 e 19, 21 anos, enfim. Ainda que a FAN tenha alunos até mais velhos. Mas a banda é sempre formada por adolescentes do ensino médio, ou do segundo ou do terceiro ano. E para esse programa do dia 27, ao vivo, nas dependências da FAN, nós temos os pseudos, que são alunos do Colégio Santa Cruz, tocam um blues, muito legal, são uns meninos muito bacanas, tocando blues. A gente vai ter um quadro customizado, que a gente está fazendo para a TNT Energy Drink, que é o nosso apoiador dessa primeira leva de programas. E nós temos uma pessoa entrevistada, que eu não posso dizer quem é. Talvez porque eu não tenho essa pessoa ainda, hein? Não, mas a gente fez o convite para uma figura que eu acho que teria tudo a ver para estar no primeiro The Live Show. Espetáculo mesmo, assim. Então, eu fiz o convite para essa pessoa, fui presencialmente falar com ela. Quando eu coloco essa pessoa, estou deixando o gênero pessoa como prerrogativa aqui, tá? Porque tanto pode ser um homem quanto uma mulher. Ficou um suspense aí. Ainda não contei para não gerar uma expectativa aqui, porque não tenho o ok completo e absoluto dessa pessoa, uma vez que ela também precisa de uma aprovação por parte de quem a emprega. Quem será, hein? Tá bom, é o Silvio Santos. Mentira, não. Imagina, né? Então, eu ainda não posso dizer, mas é alguém que tem muito a ver com esse nosso universo e com a história do jovem, de um modo geral, no Brasil. Eu tô louco para contar quem é, não posso. Rafa, Oi. como o The Live Show pode estimular os jovens que estarão assistindo o programa a ter novas ideias, até potencializar os talentos, ou até mesmo as agências de comunicação, ao verem o programa, criar novas oportunidades para abranger esse público-alvo que, como você falou, o mercado de trabalho está bem saturado para eles? Tá mesmo. Qual é o seu nome mesmo? Isabela. Isabela. Então, o The Live Show é muito interativo. A gente pensou em fazer também um programa que não funcione só dentro dessa bolha que a gente vai acabar construindo, né? Que, de certa maneira, é uma bolha do bem, mas a gente vai ter uma rede de proteção que é estar dentro de uma universidade, que é estar sendo abrigado pela FAN. Esses alunos todos trabalham conosco, junto com a plateia. Mas eu me preocupei e sigo preocupado, e falando para a equipe, e o Walter também está muito preocupado com isso, nosso diretor, e a produção do Flávio, etc. Todos nós estamos preocupados em fazer um programa que tenha interação, que não seja interessante só como um espetáculo que acontece ali dentro do pátio da FAN. Porque senão é uma coisa que fale do universo FAN, fala do que a gente está vivendo ali dentro, mas não dialoga com quem está em casa. Então, esse sempre é um risco, assim. Eu já entendi que o público não vai se interessar se a piada ficar interna. Então, muito do projeto é desenhado para que a gente tenha interatividade com quem está do outro lado do smartphone, para quem está do outro lado do computador, para quem está em casa, para curiosos. A gente quer as portas abertas da universidade nos dias de lives de show. A gente quer que pessoas que estejam interessadas em assistir entrem, sejam bem-vindas, que outras universidades façam intersecção, que outras escolas venham. Os alunos que tocam na banda, eles vão poder chamar suas comunidades teenagers, né? Então eles vão ter os seus amigos, eles vão ter os seus colegas de escola. Como a gente pode comportar até 300 pessoas, a gente imagina que vai ter um diálogo muito legal com outras pessoas de outras áreas, de outras escolas, de outros cursos, de outras universidades. E através de desafios de hashtag, a gente vai receber muito material de casa. Muito material de pessoas que estiverem do outro lado, assim. Então, vou te dar um exemplo. Talvez a gente tenha... me veio agora essa ideia, assim. Tá vindo aí o Dia das Crianças. Então, você mande com a hashtag The Live Show Crianças o vídeo mais engraçado que você tenha da sua infância, o vídeo mais divertido, a foto mais bizarra, o mico mais louco que você já pagou quando criança, que tenha sido documentado em vídeo ou em foto. E a gente vai exibir isso. Então, isso sempre vai trazer um frescor de material de gente de casa, né? A gente vai acatar muitas sugestões de quem está do outro lado, as empresas, as agências, a gente vai trazê-las para o programa de uma forma diferenciada. Então, por exemplo, quando a gente tem uma marca como TNT, que está apoiando a gente nesse começo, o nosso papo com a TNT foi: quer fazer uma imersão lá? Quer fazer uma inserção do seu produto? Vamos fazer de outra maneira? Traz os seus profissionais para dentro do campus, faça com que eles participem do programa com alguma coisa na prática. Então, muitas vezes, a gente vai ter horas em que a gente vai estar com o microfone aberto entre os estudantes, falando de coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, nos seus estágios, e pode ser que uma dessas pessoas que fale seja um executivo da TNT, ou seja um executivo de uma outra empresa.
né? A gente vai ter, na prática, agências de publicidade dentro dessa operação. A Young Rubicon já esteve conosco, está com a gente na prática também. A gente imagina que no dia a gente vai ter profissionais da Young, a gente vai ter CEOs de outras marcas que estão curiosas para entender o que é o programa. Isso tudo é oportunidade para vocês, alunos, e para o meio estudantil, porque se por um lado vocês vão fazer atuações práticas, né, fazendo coisas do dia a dia, assim, câmera, pauta, edição, roteiro, etc., etc., vocês também vão conversar com esses caras que talvez não tenham pisado muito no circuito universitário e que estão muito gratos por essa oportunidade, porque todo mundo quer entrar no meio universitário, todo mundo quer estar lá. Mas como a universidade funcionava só para os alunos e não tinha muito essa intersecção com outros profissionais, salvo nas semanas de comunicação, em atividades acadêmicas assim, eles não iam muito. E agora, pô, uma vez a cada 15 dias tem um grande show acontecendo dentro de uma grande faculdade do centro de São Paulo, e aí a gente está de portas abertas para todos eles. E junto com vocês, alunos, a gente vai pensar em outras maneiras de trazer esses caras, de conversar com esses caras, de botá-los para conhecer vocês também, e quem sabe vocês não conseguirem um emprego muito bacana numa agência, numa produtora, enfim, tudo isso. Rafa, por ser live, qual seria o seu receio? Oi, Beatriz. Como eu sei o nome dela, né? Mistério. Beatriz. Olha, eu tenho alguns receios de lives. Eu sou o típico cara, cria da comédia, que briga pela comédia. Aliás, a comédia é uma bandeira da minha vida, assim. Eu sou a favor de empoderar a comédia, assim. Eu tenho algumas causas na minha vida, algumas coisas pelas quais eu luto, assim, né? O empoderamento do jovem é uma que eu queria há muito tempo fazer e finalmente está virando realidade. Mas, de uns anos para cá, a comédia virou uma das minhas batalhas pessoais, assim. Eu sou contra cercearem os humoristas, eu sou contra ficarem estabelecendo limites do humor, por mais que eu entenda que o humor tenha limites. Eu acho, sim, que o humor tem limites. Eu até destoo de muitos colegas meus. Tem muitos amigos meus humoristas profissionais que ganham, inclusive, melhor a vida com a comédia do que eu, que são completamente contrários à minha máxima que diz que o humor tem limite, sim. Mas quem dá o limite do humor é sempre o público. Tem filtros morais que o público dá. O meu medo de live, muitas vezes, é esbarrar em algum desses filtros. É sem querer fazer uma piada que parecia muito oportuna na ocasião, mas que pega muito mal para quem está do outro lado. Eu acho que eu estou no melhor momento para fazer esse programa, porque se passaram já muitos anos, eu tive muitas experiências, eu estou no meu 25º ano de carreira, mas no meu 12º ano de carreira pública. Então, ao longo desses anos todos, eu já entendi onde dá e onde não dá para ir. Como eu tenho um canal no YouTube, o Love Treta, no Love Treta, eu exercito essa coisa de eu quero dar uma piada, vai ser muito legal, mas não vou fazer agora porque vai pegar mal. Então, eu tenho dado menos trabalho para o meu editor do Love Treta, porque ao longo desses últimos vídeos eu já entendi aonde que eu posso falar, onde que eu não posso. Claro que eu tenho medo da piada indevida que possa surgir, porque eu sou da comédia e tem horas que você quer fazer uma piada e talvez não seja o momento. Mas eu tenho um outro medo de live, que é o que vocês também possam fazer ou falar ao vivo. Porque nós estamos num time, entendeu? Eu, na prática, já entendi até onde eu posso ir. E eu já tomei bordoada na cabeça, eu já tive que responder por algumas piadas, nunca judicialmente, mas já tive que falar, gente, galera, foi mal aí. Mas eu tive essa experiência, vocês ainda não tiveram. E vocês vão ter microfones abertos também. Se algum de vocês destila um preconceito, se algum de vocês faz um discurso político muito over, ou fala uma coisa muito bizarra, nós vamos responder todo mundo junto, entendeu? Mas nós não vamos negar o DNA desse programa. O programa é ao vivo. Quem abraçou esse projeto sabe que o programa é ao vivo. É aquela máxima do adesivo que diz shit happens. Em algum momento nós vamos dar umas deslizadas. Mas não é uma coisa que me apavore, não. Não é uma coisa que me apavore. Eu tenho um pouquinho de receio, mas não estou desesperado com isso, não. Rafa, como você disse, você já teve muita experiência com o programa ao vivo. Mas lá atrás você já não tinha muita experiência ainda. Você pode contar alguma coisa que você já viveu ao vivo que foi meio constrangedor? Nossa, algumas coisas. Olha, eu fiz algumas coisas ao vivo já que foram bem bizarras, assim. Bom, a pior de todas foi uma vez que eu estava... Isso me custou uma vaga de bancada do CQC. Isso me custou uma vaga. Foi assim, quando o Rafinha Bastos saiu da bancada do CQC,
a nossa direção do programa começou a testar os repórteres para ver quem poderia suceder o Rafinha ali naquela vaga incrível, que todo mundo queria aquela vaga, porque os caras da bancada trabalhavam um pouquinho menos do que os repórteres. E nós trabalhávamos muito, mas muito mesmo. Assim. Pra você ter uma ideia, em 6 anos de CQC eu fiz 750 matérias. É coisa para dedéu, fora as que não foram veiculadas. Então a gente estava desesperado pela vaga do Rafinha. E toda semana tinha um de nós ali se revezando e fazendo um programa inteiro ao vivo, seguindo um roteiro. E um dia, do nada, o Oscar Filho, que é muito meu amigo, ele tinha um apelido interno que eu havia dado a ele. Um apelido impublicável, que eu infelizmente não poderia dizer qual que é. Um apelido bizarro. E aí a gente estava ao vivo, eu fui chamar uma matéria do Oscar, e eu simplesmente li o roteiro assim, Oscar Filho, vamos chamar o Oscar Filho o PPPPPPP do CQC. E eu falei uma coisa muito, muito bizarra, assim, muito bizarra. E aí, estava ao vivo, chamamos a matéria, ficou todo mundo se olhando, a plateia ficou, caraca, o Cortez disse isso. Aí me desce um executivo, ele sai do switcher, ele desce um executivo, vem na minha direção já de braços abertos, fazendo gestos claros de... E era o cara veio e falou, e ele era um argentino, falou, mas que merda é que acabaste de fazer? Eu falei, saiu. Já rolou de piada que parecia muito boa na hora, mas que não fazia nenhum sentido. Na época do CQC, quando a gente estava muito ao vivo, a gente tinha uma brincadeira. Quando a gente estava ao vivo mesmo, a gente recebia pelo WhatsApp palavras que a gente deveria encaixar ao vivo e que só fariam sentido entre nós. E que a gente mandava uns para os outros, assim. Então, às vezes era, sei lá, o Andreoli estava apresentando... Nessa época que a gente se revezava para saber quem ficava no Rafinha, né? Então a gente mandava para o Andreoli pelo WhatsApp, assim, no intervalo, assim, duvido você falar ornitorrinco. E ele ia, chamava a matéria, isso aí, vamos ver agora a matéria do Rafa Cortez, ele está ali fazendo essa matéria, vai lá, ornitorrinco. E era muito divertido de fazer, mas são piadas internas que depois não fazem nenhum sentido. Dependendo de quais forem, aí é bem ruim. Rafa, quando você foi na faculdade conversar com os alunos para apresentar esse projeto, você disse que 2 programas te serviram como inspiração, que foi o Altas Horas e o programa Perdidos na Noite, que foi um programa da década de 80. Por que você escolheu esses 2 programas como modelos de inspiração para você criar esse projeto? Ótima pergunta. Putz, o Perdidos na Noite foi o primeiro programa de destaque do Faustão. O Fausto Silva é um cara que todo mundo da comunicação venera. Ele é muito grande mesmo, assim, pela espontaneidade, pelo carisma, pela capacidade que ele tem de falar a língua do povo, etc. Mas o Faustão, nos anos 80, ele teve esse programa, começou pela Band, que era o Perdidos na Noite, e que era um programa que, pelo visto, tinha um orçamento baixo, assim, ele devia ter problemas orçamentários. Eu não sei, eu nunca conversei com o Faustão sobre isso. Eu, infelizmente, não sou amigo do Faustão, gostaria de ser. Eu sou louco para que ele me convide para comer pizza na casa dele. Dei uma indireta, tá? Então, mas eu queria muito entender se a questão do Faustão, no início do programa Perdidos na Noite, era orçamento. Porque parecia ser. Porque o Faustão, ele ficava lutando para fazer o programa dele com recursos que, pelo visto, ele não tinha. Então, ele falava, então vamos agora ver a matéria tal. E aí ele ficava no vácuo, porque a matéria não subia. Ou então, agora é o momento de eu receber o convidado que vai entrar aqui. O convidado não vinha. Então, vamos aqui para a esquerda do palco, porque eu tenho que fazer um anúncio do produto. Cadê o produto? Devia ter algum BO rolando lá dentro, porque as coisas davam muito errado. E a maneira como ele se virava é a que me inspirou a ter o Perdidos na Noite como um pilar para nós. Porque ele nunca escondeu as coisas que deram errado. Pelo contrário, ele sempre assumiu. E ele segue fazendo isso, é uma das coisas que eu mais gosto no Faustão. Se você for fazer uma ação dentro do Domingão do Faustão, tiver ao vivo e der errado, ele vai ser o primeiro a dizer que deu errado. Como acontece até hoje, né? Cadê o VT? Então, vamos entrar aqui na edição. Por que não sobe o VT? Você tropeçou aqui, cinegrafista. Olha isso aqui. Olha esse... Mas também com esse cabo todo... Quem fez isso aqui no chão? De quem que é a culpa disso? Ele sempre revelou as coisas que deram errado. E eu acho isso um elemento maravilhoso para nós, porque muitas coisas vão dar errado. Por minha causa, por conta de vocês, pela nossa relação. Porque a gente ainda está entendendo um projeto que não existe, que ninguém nunca fez antes na história da internet, como a gente vai fazer.
um talk show ao vivo de comédia de dentro de uma universidade via live stream. E aí a única maneira de fazer isso e não ser um problema é você assumir o humor e você revelar as coisas que estão dando errado. E eu gostava muito do jeito solto com o qual ele sempre andou. Sempre. Essa é uma das características do The Live Show. A gente não tem um compromisso com espacialidade, assim. Não é marcadinho. Aqui está o palco, onde o Rafa conduz tudo. Ali está a banda, a plateia senta ali. Se fosse assim, a gente faria num anfiteatro. E o anfiteatro foi o lugar que a fã chegou a oferecer para nós. Quer fazer no anfiteatro? Não. É aqui, é no hall, é onde eles andam, é onde eles estão tomando café, é onde eles estão conversando durante o intervalo das aulas. E o Altas Horas acaba sendo um farol na minha vida, porque o Serginho Groisman é o cara que em algum momento olhou para os estudantes e falou: é para eles que eu vou dedicar a minha carreira, a minha vida e o meu profissionalismo. E é lindo o que ele faz até hoje. E só o Serginho faz isso hoje. Somente o Serginho Groisman, em termos de grande mídia, conversa com os universitários, com os jovens adolescentes, né? E também gosto muito da maneira muito livre com que ele anda. Eu adoro essa coisa dele estar aqui embaixo, conversa, sobe. O cenário do Serginho é todo inteligente, ele pode subir e falar com a banda que está lá em cima, daqui a pouco ele desce, conversa com os entrevistados aqui embaixo, vai aqui perto da coxia, traz alguém, interage com o Luke, que está entrando a colar. São dois super programas para mim, pelo DNA da comédia e pela liberdade de condução, que para nós todos vai ser legal. Rafa, qual é o principal argumento que você vai usar para os nossos convidados ir até a live show? Olha, a gente já esbarra nessa dificuldade, né? A gente já está fazendo convites. Antes mesmo da gente ter formado essa turma com vocês, a gente já tinha que oferecer a vocês um programa com algum entrevistado legal, significativo. O argumento que eu tenho usado é: puxa, você vai estar diante de um público incrível, dentro da casa dos caras, você vai estar presencialmente na casa do estudante universitário, diante de uma plateia universitária muito bacana, que é a sua fã, que é a consumidora do seu trabalho. Mas tem um lado também que diz: abraça esse projeto porque ele é pioneiro, é um projeto que está indo na contramão do mercado, é um projeto de empoderamento dos jovens, né? Um projeto de possibilitar experiências práticas, não apenas conceituais. Então a gente está contando muito também com a boa vontade dos formadores de opinião, dos artistas, dos influenciadores, dos youtubers, né? É difícil nesse momento porque ninguém quer muito ser a cobaia de nada, sabe? E esse programa não existe. Esse programa começa, sim, dia 21 de novembro, com a live de brainstorming, que a gente vai fazer juntos, inclusive com os nossos outros colegas, né? Todos os alunos. E depois, dia 27, nós estamos na prática. Mas eu venho sentindo um problema das pessoas não quererem ser as cobaias, assim. Que eu entendo, eu também não quero muito ser cobaia de nada. Recentemente eu fui chamado para fazer o piloto, para ser entrevistado no piloto de um grande comediante que vai ter um programa de talk show na TV fechada. E o diretor me chamou porque ele é meu amigo e falou: Cortez, vai lá, mas é o seguinte, cara, esse programa não vai ser televisionado, não vai ser exibido, você não vai ganhar nada, você está fazendo porque você está acreditando nesse cara. Eu fui, mas eu também fui tipo... Então o convite agora está meio tete a tete, assim: ei, fulano, vem por mim. Em algum momento a gente não vai precisar mais convencer ninguém, a gente vai imaginar que o programa vai pegar e a gente vai lutar para que o programa pegue e que não seja mais uma árdua tarefa trazer esses caras e tentar quebrar os seus receios, os receios das suas assessorias, que são piores para mim do que os receios dos artistas, né? Tem muito artista com quem eu converso do projeto, fala: eu vou. Fala com fulano. Aí você vai falar com fulano fala: meu, mas peraí, como é que é isso aí? Né? Então... Não é das tarefas mais fáceis, mas tá rolando. Rafa, quando você vai fazer o convite para as pessoas participar do programa, eles perguntam se vai ter um cachê antes ou você já explica que vai ser voluntariamente, porque é o primeiro programa? Olha, ninguém até agora está muito preocupado, dos convidados que a gente chamou, ninguém perguntou sobre cachê, sobre grana, assim. Acho que eles entenderam que não tem como um projeto que se passa dentro de uma universidade, com alunos cheios de boa vontade, trabalhando nos seus primeiros empregos, né? Enfim, suas primeiras experiências práticas. Não tem como um projeto desses
tá atrelado à grana, né? Enfim, a gente tem o mínimo necessário, e inclusive toda a equipe está trabalhando com muito afinco e com uma doação muito grande, mas pelo mínimo que é necessário mesmo, para botar esse projeto de pé. E a gente espera que essa temporada seja a primeira de muitas temporadas. Inclusive, muitas temporadas que um dia passei por outras universidades, falando com outros alunos, passeando por outras mídias, né, das existentes até as que vão surgir, enfim. Mas ninguém até agora tem me falado, eu vou mediante cachê, assim. Seria muito absurdo para mim isso, sabe? E isso tem sido muito positivo, porque por mais que tenha sido difícil, esteja sendo difícil ainda trazer convidados, e vocês vão ver na pele que é difícil, sim. É difícil. Eu vejo também pelo meu canal no YouTube, o Love Treta, que eu gravo 2 vídeos por semana, sempre, né? E eu sempre tenho que trazer convidado. Então, trazer convidado é uma tarefa muito árdua. Isso seja no meu canal no YouTube, seja em emissora. Eu sei que grandes colegas meus têm grandes dificuldades para trazer convidados para os seus projetos de TV aberta. E também vai ser difícil aqui. Mas até agora as pessoas com quem a gente conversa estão sendo muito solícitas, entendendo o contexto, entendendo a causa. E ninguém está fazendo nenhum pedido muito louco, não. Assim. Nós estamos só com algumas dificuldades, porque nosso programa é às terças-feiras, sim. Mas isso acontece porque tem que ser um dia de realização de atividade acadêmica, né? É terça-feira à noite, porque é onde vocês não têm aula. Então, às vezes, tem alguns impeditivos. Tem um cara que fala, eu vou, claro que eu vou, sexta-feira. Fala, não, é terça-feira. Putz. E a gente tem que tentar trazer pessoas que estejam em São Paulo, né? A gente ainda não tem um orçamento para bancar uma hospedagem, uma passagem de um cara badalado do Rio de Janeiro. Né? E lá no Rio tem muitos artistas que são muito relevantes. Então, essa primeira temporada é da gente dar aquela ralada. E isso vai ser contado ao vivo e a cores. Muito bem, essas foram as perguntas dos alunos da FAM pro Rafa Cortez. Boas perguntas? Satisfeito pelo nível das perguntas? Muito, muito. E mesmo se não fossem boas perguntas, eu adoraria, porque o projeto estimula isso. Estimula, né? Que eles têm que fazer as perguntas que forem. A gente aqui, no nosso julgamento, não é legal agora. Assim. O importante é que eles façam as perguntas. Certo. Bom, e só para confirmar, então, toda terça-feira, às 9h30 da noite, o The Live Show vai ser transmitido ao vivo pelo Terra, e tirando o primeiro programa, que vai ser na quarta-feira, dia 21. Exatamente. Como semana que vem é feriado, nós temos um feriado justamente no dia 20, terça-feira. Excepcionalmente, esse primeiro vai ter a live de alunos, a live de reunião de alunos, aí, a live de brainstorm, vai ser na quarta-feira, dia 21, às 21h30, diretamente de algum lugar ali do Centro Universitário FAM. Nós vamos estar realmente ao vivo. E essa primeira live a gente vai estar conversando sobre o programa da semana seguinte. Que aí sim será na terça-feira, né? E aí vai ser na terça-feira seguinte, dia 27, às 21h30. The Live Show sempre vai acontecer às terças-feiras, 21h30. Uma terça-feira é papo com os alunos, e a outra terça-feira é o programa em si, showzaço, banda e uma bagunça muito boa. Uma bagunça jovem, muito divertida. Muito bem. Posso apresentar o resto da minha equipe aqui só? Claro. Vem aqui, Flavinho. Aí, só para Flávio e o Walter são duas pessoas muito importantes aqui, ó. Vem aqui, menino. Tira essa vergonha. Esse é Flávio. O Flávio Silva é o produtor geral do projeto. Se não fosse por ele, nada disso teria acontecido. E o Walter Cavalcante é o nosso querido diretor, que é o cara muito bom, muito querido. Quer falar alguma coisa, Valtinho? Vocês estão preparados? De verdade? Mas mesmo assim, não é aquele preparado, tipo, terminou a primeira live de brainstorm e fala, meu, que loucura que isso daqui, né? É isso aí porque a gente está contando com vocês, gente, tá? O importante dizer, acho que eu já falei nas outras reuniões, qualquer coisa que a gente passar aqui no programa, vocês vão passar em algum momento na vida profissional, tá? Então, se for para errar aqui. Com carinho, vamos tentar não errar, tá? Mas se errar não é para desanimar, entendeu? Se tomar bronca faz parte, é isso aí, vai rolar, mas a gente tá apostando muito em você, a gente tá acreditando pra caramba nisso daqui. Esse negócio dando certo, gente, nós vamos balançar o mercado de uma maneira que vocês não têm ideia. Mas a gente vai contando pra vocês aos poucos. Obrigado por terem vindo, viu? Valeu. É isso aí, a gente se vê, especialmente terça-feira, quarta-feira que vem, dia 21, e depois no dia 27. Todas as terças-feiras. Isso. Tudo transmitido ao vivo pelo Terra. Fiquem ligados. E até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, jovens. Valeu. Valeu.